Oi, oi! Glória a Deus! Mais uma semana que está aí iniciando. Glória a Jesus por este dia, por esta semana. Glória a Deus. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos hoje dar continuidade ao nosso devocional e eu quero falar com vocês sobre o nosso propósito, tá? Então, estamos iniciando um propósito de oração e jejum hoje. Carol, nem tô sabendo. Fica aí para você ficar informado sobre tudo. E aí eu vou disponibilizar já o link para você entrar num grupo, tá bom? Onde estamos iniciando as orações todos os dias, meia-noite e meio-dia. Carol, ainda posso entrar? Claro que pode. Se prepare aí, que daqui a pouquinho vamos ler. Bom dia, Rose, bom dia, mãe. Nós vamos ler o nosso devocional, tá? E aí, logo depois, nós já vamos falar desse propósito, tá? E aí eu vou trazer os versículos, nós vamos entender o objetivo desse jejum, o objetivo do propósito e começar, né? Vamos então orar, agradecendo ao Senhor por este dia. Pai, bom dia, bom dia ao meu Senhor. Quero nesta hora louvar ao Senhor, porque mais uma semana estamos agora iniciando. Ontem, né? Iniciamos uma semana e hoje voltamos ao trabalho, voltamos à nossa rotina. E por isso agradecemos ao Senhor, porque mais um dia o Senhor nos preparou, em paz nos deitamos e em paz nos levantamos neste dia e estamos prontos, Senhor, prontos para receber do Senhor hoje os teus comandos, prontos, Pai, para receber do Senhor hoje a revelação da tua palavra, a revelação, Pai, de quem tu és, a revelação sobre nós, sobre o que devemos fazer, para onde devemos ir. Jesus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai. E eu peço ao Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Revele a nós, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, queremos fazer dela lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Coloque em nós sede da tua palavra. Nos dá, meu Pai amado, em nome de Jesus, o desejo incontrolável de buscar ao Senhor, de estar em tua presença, de estar a sós contigo, meu Pai. Alinha o nosso coração com o teu, a nossa mente como do Senhor, porque como estamos lendo, como estamos vivendo neste propósito dos 7 dias de oração e jejum, Pai, entendemos em João, no capítulo 17, nós somos um com o Senhor. E o Senhor é um conosco, por isso, por causa disso, Pai, alinha as nossas emoções, alinha os nossos pensamentos, a nossa fala com o Senhor, que nós possamos manifestar a Tua glória por onde quer que formos, que nós possamos manifestar o Teu querer por onde quer que formos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que haja em nós a manifestação do teu querer, Pai. Em nome de Jesus, nos guia,
Nos guia aqueles que estão perdidos. Nos guia, Pai, aqueles que estão clamando pelo Senhor, para irmos com as nossas mãos, para irmos, Pai, com as nossas doações, para irmos, meu Pai amado, com a nossa oração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que durante esta semana, meu Pai, nós possamos provar da Tua revelação. Revela-nos o que o Senhor está fazendo e nos permita participar daquilo que o Senhor está fazendo, das obras com que o Senhor está manifestando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todo mundo. Então, mais uma vez reforçando a todos vocês, fiquem aí, nós vamos fazer a nossa leitura, tá? No nosso plano. E o que eu quero que vocês fiquem aqui? Logo depois, nós vamos falar sobre o nosso devocional, sobre o nosso propósito, tá? Ontem no grupo do WhatsApp, nós apresentamos ele meia-noite, hoje, né? Meia-noite, no dia de hoje. Mas quero lembrar você que dá para você entrar. Claro que dá. Lemos, né? Aqui em Mateus, nós lemos da parábola dos trabalhadores. Aonde nós vimos quando o Senhor chama uns pela manhã, chama outros à tarde, e ainda há um chamamento no final do dia. Então, é óbvio que dá para você entrar. A parábola dos trabalhadores na vinha, isso mesmo, Mateus capítulo 20, nós lemos sobre. Então, dá para você entrar. Por quê? Porque qual que é a intenção do nosso coração? É buscar ao Senhor, é buscar Ele, é buscar aquilo que Ele tem para nós. Então, não é o nosso jejum que muda, é a nossa entrega, é o nosso coração aquebrantado. E isso dá para você fazer, tá? Então, fiquem aí até o final, que nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, bora começar, bora logo, né, para Marcos 7. E aí, terminando Marcos 7, voltamos para o propósito, tá bom? Então, bora. Jesus e a tradição judaica é a epígrafe do texto. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegavam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar dos copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições.
Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Olhem isso, gente. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Por que não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Bora lá, até aqui. O que eu quero que vocês compreendam? Existe, obviamente, uma diferenciação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E a maior diferença que existe entre um e o outro é sobre a raiz. É justamente isso daqui que Jesus está trazendo. No Antigo Testamento, pecado era relacionado a uma ação. Então vamos pensar? No Antigo Testamento, o pecado de imoralidade sexual se dava quando alguém cometia um ato imoral, sexualmente falando. Então, adultério era quando se tinha o ato sexual. Vamos colocar assim. Então, pecado no Antigo Testamento era um ato concretizado. Tá? Por quê? Porque Moisés estava ensinando o povo a agir, a agir conforme as leis, conforme os estatutos. E aí, na medida que os anos, os tempos vão passando, o que nós vemos acontecer? O homem querendo mudar. Como assim? Ah, isso daqui não tem muita importância, isso aqui não tem nada a ver, ah, isso aqui não importa. Então, nós vamos vendo o homem mudando aquilo que de fato é importante acerca daquilo que o Senhor traz. Então, Jesus agora, nessa nova aliança, ele vem ensinando um povo a viver. É um modo de vida. Então, quando ele vem falando assim, olha, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitos acreditam que essa adoração que o Pai procura é uma forma, é um hino, é uma música, é um cântico ou algo nesse sentido. E não.
Adoração é um estilo de vida. Então, o que o Pai está procurando? Pessoas que tenham um estilo de vida, que tenham uma vida de devoção, de adoração, de comunhão com o Pai. Então, não é o Pai não está procurando pessoas que quando passam uma música, saibam a letra e adorem conforme aquela letra com toda a verdade do seu coração. Não é só isso. Adoração, eu escutei em algum podcast, eu não vou lembrar de quem. Eu não sei se foi do Asaf. Eu não lembro, foi em algum podcast que eu ouvi, e aí alguém falando que adoração é o que você faz quando a música acaba. Então, quando a música acaba, o que é que você faz? Isso é adoração. Então, adoração não é quando a música está acontecendo. Adoração a Deus é quando a música acaba. E aí, então, é que você faz alguma coisa que vai adorá-lo ou negá-lo. Então, a adoração é esse modo de viver. Então, no propósito que nós estamos fazendo, iniciando hoje. Então, durante 7 dias, nós estamos buscando alinhar. Estamos fazendo 7 dias, significa que nos 7 dias a minha vida vai mudar drasticamente, mas significa que você está de uma forma mais intencional, aquebrantando o seu coração através do jejum, mas buscando em Deus através dos momentos da oração, em Deus esse direcionamento acerca do que fazer e do que não fazer, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Alinhar o nosso coração, a buscar do Senhor o que é que Ele está fazendo. Então, aqui, Jesus está chamando eles de hipócritas. Jesus chama os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes. Por exemplo, desde sexta, acho que é toda sexta, né? O capítulo lá do reality lá, do Dom, que procurando cantores gospel, né? E aí é onde veio o hino que nós ontem, no sábado, explodiu, daquela moça cantando dos fariseus. Nós, né, evangelho de fariseus. Gente, e não é só agora. A Carol, agora parece que piorou. Não, gente, sempre foi. Só que agora está exposto por causa das redes sociais. Então, agora está exposto. Então, agora eu sei quanto que fulano cobra para pregar, porque alguém expôs nas redes sociais. Mas será que não sempre esteve assim? Ao ponto, será que na época de Jesus já não estava assim? Porque os fariseus já cobravam das pessoas para isso. Por isso Jesus vai ensinar na primeira convocação, quando ele está enviando os apóstolos, e ele vai falar para eles não levarem alforje, não levarem bolsa, para não receberem oferta. Ensinando a eles que eu não vivo e eu não posso cobrar por aquilo que estou fazendo. Não significa que depois... O que Jesus estava ensinando a eles? Vivem das ofertas, mas não estipule a eles o valor. Vivem, comam o Senhor, vocês estarão vivendo da provisão. Vocês estarão vendo Jesus, Deus, provendo a vocês naquilo que vocês estiverem precisando. E a Bíblia vai dizer, nós lemos isso já em Mateus.
Nós já lemos sobre isso. Então, no final de tudo, os discípulos voltam e falam que eles não tiveram necessidade alguma, pois Deus os supriu de tudo aquilo que eles vieram a precisar. Então, não é agora, o evangelho de fariseus não está agora. Não, gente, sempre esteve. Sempre esteve. Por que que hoje está mais visível? Por causa das redes sociais. Então agora eu escuto e eu vejo as heresias de pessoas que eu nunca veria se não fossem as redes sociais. Então não é que agora está pior. Tá não, gente. Você só vai acreditar que agora está pior se você não ler Bíblia. Porque se você for ler a Bíblia, os escândalos, as barbárias, as coisas dentro da igreja, olhem aqui em Marcos 7, Jesus corrigido, chamando de hipócrita os mestres da lei, os religiosos. Já estava, não é agora. Não, sempre esteve. E até que ele volte novamente, gente, isso vai estar. Qual que é o ponto central da mensagem? Que nós não sejamos os hipócritas, mas eles sempre estarão. Os fariseus sempre existirão, mas que não sejamos nós estes fariseus, que não sejamos nós estes hipócritas. Os escândalos já aconteciam no tempo de Jesus, já aconteciam antes de Jesus, acontecia enquanto o verbo vivo estava na terra, estava acontecendo. Depois, nós vamos ver lá, nós vamos chegar lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver aonde há o primeiro ou o início do grande avivamento. Então aí o Espírito Santo agora passou a estar em todas as pessoas. O Espírito Santo então veio sobre. Por isso Jesus falou, olha, é necessário que eu vá para que venha a vocês o Espírito. Mesmo vindo o Espírito, ainda assim, é só nós abrirmos as cartas. Nós vemos os ensinos que Paulo estava dando às cartas. Gente, olha para Coríntios. Olha para a carta que Paulo escreveu às igrejas de Coríntios e nós vamos ver escândalos. Nós vamos ver alguém que abandona a esposa para pegar a esposa do filho. Paulo corrigindo. Então, os escândalos já estavam, mas o que é que devemos entrar? O que é que deve entrar na nossa mente acerca da consciência de que eu não preciso ser aquela pessoa pela qual o escândalo vai vir. Então, sempre houve, sempre haverá os escândalos, mas posso escolher se os escândalos virá por mim ou não. Eu posso escolher a quem é que eu vou verdadeiramente seguir. A quem é que verdadeiramente eu estarei manifestando. Se é as minhas vontades ou as vontades do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja ainda está presente. A igreja de Jesus ainda está presente na terra. Ainda há aqueles que são verdadeiros. Nós vamos para um outro extremo quando nós nos colocamos igual o profeta Elias, achando que só há nós, que só resta nós, só há em nós aquele que não se vendeu, que não se corrompeu por Jezabel, não, e aí o Senhor vai corrigi-lo, Deus vai corrigi-lo. Não, ainda há aqueles a qual eu guardei.
Gente, ainda há em nós, no nosso tempo, ainda há pastores, tá? Ainda há pastores conforme o coração de Deus. Há pastores que negligenciam, há aqueles que se dizem, na verdade, né? Há aqueles que se dizem ser pastores, mas não são. Existem, mas ainda há pastores conforme o coração do céu. Qual que é o nosso papel? Buscar no Senhor revelação e direção. Mas sabe qual que é o verdadeiro erro nosso? É porque nós queremos julgar de nós mesmos. Nós queremos condenar de nós mesmos. Nós queremos dizer quem é e quem não é, segundo as nossas interpretações, e não é bem por aí. Nós precisamos buscar isso no Senhor. Buscar no Senhor a revelação de quem é e quem não é. Porque Ele mostrará, Ele trará à tona isso. E aí, qual que é o nosso papel? Permanecer no Senhor. E Ele vai manifestar através de nós e verão a manifestação dos filhos de Deus. Verão. Então, haverá sempre esses dois caminhos. Daqueles, aqui, que vão estar presos meramente a tradições. E vão estar cuidando daquilo que não importa. Então, eles estavam procurando contra Jesus, contra os discípulos de Jesus. Por quê? Porque não lavavam a mão antes de comer. E aí queriam desmerecê-lo ou tirar deles o valor, porque não cumpriam com as tradições. E aí Jesus vem corrigi-los, por quê? Porque eles estavam trocando os mandamentos pelas tradições. Ou seja, vamos trazer para os nossos dias o que é muito comum. Vamos pensar, vamos pegar o mesmo exemplo de Jesus, honrar pai e mãe. Então tem muita gente aí que deixa de, e eu não estou dizendo, entenda, são tradições, tá? São tradições. Eu não estou aqui para trazer julgamento de certo ou errado. Tem muita gente que não acredita que seja certo fazer tatuagem. E aí muitos deixam de fazer tatuagem. E aí, por não fazerem tatuagem, se apegam a outras coisas. Pegam uma roupa. Então, se apegam a roupas. E aí, eu sou mulher, eu não uso calça. E aí, não faço tatuagem. Mais uma vez, não estou trazendo sobre certo ou errado. Isso não é um mandamento. Isso são tradições, tá? São tradições. E aí, o que acontece? Porque eu não faço isso, eu me julgo melhor do que quem faz. E aí, o que eu deixo de cumprir com o mandamento? Que é o quê? Amar o próximo. E a Bíblia não está dizendo para mim amar aqueles que cumprem com o mandamento. Para amar aqueles que se vestem como um filho de Deus. Para amar aqueles que falam, que têm o linguajar crentez. Não, amar o próximo. E o que significa amar o próximo? Me responsabilizar. Quando você diz eu amo alguém, você se torna o quê? Responsável por cuidar daquela pessoa. O amor, ele não é manifesto só em palavras, ele é manifesto em obras. Então, quando você ama alguém, o que você faz? Você cuida. Você cuida em oração, você cuida em gestos, você cuida
de uma forma honrosa, você cuida, você honra aquela pessoa na ausência dele, você deixa de falar mal dela, por quê? Porque você está cuidando dela. É uma forma de amar. E aí, nós estamos olhando para muitas outras coisas e estamos esquecendo de tirar a trave do nosso olho. Gente, o evangelho de fariseus sempre existiu. E precisa ser pregado, precisa ser cantado, precisa ser anunciado para entender que há também aqueles que decidirão, aprendendo com os seus erros, porque vamos olhar para a vida dos apóstolos, são perfeitos, mas estão buscando essa santificação e a obedecer os ensinos do nosso Mestre Jesus, a cumprir com aquilo que de fato eu preciso cumprir. Então, de nada adianta você limpar a igreja, você ser um ótimo obreiro, mas se em casa você não tem um relacionamento com Deus, você não tem um bom relacionamento com a sua família. Gente, sabe? E sempre teve. Glória a Deus. Quando canta, quando é pregado. Mas deixa eu falar, sempre teve. E a minha ideia não é tentar mudar as pessoas. Mas é primeiro dar esse bom testemunho. Dar esse bom testemunho. A maior pregação que nós vamos carregar chama testemunho. É a nossa vida. Essa é a maior palavra que nós vamos pregar. É o nosso testemunho. E como é que eu vou pregar? E aí você está aqui. E, obviamente, eu vou falar daquilo que está cheio no meu coração. E eu entendo a importância, porque é algo que eu estudo, que eu falo diariamente, está no meu coração. A importância de cuidarmos de nós. Então, eu preciso estar bem para anunciar esse evangelho em ações. Então, eu preciso cuidar de mim. E aí, esse propósito, o jejum no qual estamos entrando, é de fato para que é exclusivamente por você. Porque tem que começar por você. Porque não adianta, vamos pegar aí o hino que está sendo cantado, né? O louvor. E é lindo, gente, é lindo. Mas deixa eu falar, de nada adianta irmos ou querermos ir para a ilha de Marajó se nós não cuidarmos daqueles que estão aqui. Gente, nós não vamos salvar o mundo inteiro, tá? Nós não vamos cuidar e conseguir cuidar de todo mundo, porque não somos onipotentes, onipresentes, muito menos oniscientes. Então, sabe o que eu entendi com o hino dela? A mesma coisa eu entendi com tudo que estava acontecendo no carnaval, sobre o Apocalipse, sobre cantor que canta música mundana, profana, e depois vai para música evangélica, um gospel e tal e tal. A mesma coisa. É a responsabilidade de primeiro dar um bom testemunho, mas é a responsabilidade de anunciar quem está perto de mim, anunciar o evangelho. Com aquele negócio lá da Baby Brasil, porque sabe o que eu vejo e que me preocupa muito? E é muito sobre, por exemplo, Instagram. Então, se nós formos olhar o Instagram,
Aquilo que era notícia há 2 dias atrás, hoje ninguém fala mais. Por quê? A gente está levando uma vida de feed, de status, de stories, de feed. Vai aparecer para você agora, mas não vai aparecer para você de novo amanhã. O feed, a foto que apareceu ali para você, você passou o dedo, acabou, você não vai ver de novo. A não ser que você vá no perfil daquela pessoa para olhar aquela foto, para ler aquela legenda de novo. Passou o dedinho, acabou, você já está em outra informação. Aquilo que te chamou a atenção de manhã, de tarde já não te chama mais a atenção direito. Gente, e tudo isso vai passar. Qual que é a ideia do propósito? É buscar em Deus a revelação e o discernimento através dele do que ele está fazendo em mim. Então eu preciso abrir os meus olhos primeiro para mim, porque não adianta eu ir para a ilha de Marajó e salvar as pessoas e me perder. Então comece em mim, comece em mim. Eu preciso estar no Senhor, eu preciso e fazer, porque a fé sem obras é morta, mas fazer as obras da maneira correta, com o objetivo correto, com a intenção correta. Porque as obras por si não salvam ninguém, não libertam ninguém, mas ajuda na intenção correta. Ajuda. Ter obras ajuda na sua caminhada cristã, ajuda. Já entramos em casa para entregar a cesta básica, para fazer culto no lar e vemos situações onde por muitas vezes nós aprendemos mais do que ensinamos. Olhamos situações e falamos, nossa, a pessoa tem tão menos do que eu. E tá aqui, ó, acabei de ouvir ela agradecendo pelo pouco. E tava eu de manhã ansiosa, porque eu não tive mais, porque eu não consegui conquistar mais, porque eu tô me vendo no mesmo lugar com muito. Então a obra nos ensina, mas o nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus para entender o que é que Ele tem para nós hoje, para buscarmos diariamente debaixo dessa obediência ao Pai. Obediência ao Pai. Então eu preciso saber hoje o que é importante para Deus, para que eu consiga fazer, para que eu consiga manifestar. O que hoje o Pai quer de mim? Que eu lave as mãos? Tá bom, eu vou lavar as mãos, mas com o coração já limpo, com o coração já alinhado ao coração de Deus. Então é necessário, gente, falamos sobre isso no devocional de sábado, de você se tornar responsável por alguém, de você se tornar responsável por alguma coisa, por pessoas. Você manifesta o reino de Deus cuidando de gente. Pronto. Essa é a manifestação do reino de Deus. Não existe outra forma de você manifestar o reino de Deus se não for amando gente. Amando gente. E a maneira de amar é cuidar, é se responsabilizar. Faz isso por quem está perto e vai obedecendo, ouvindo a voz de Deus. Se for para ir para a ilha de Marajó, amém, vá. Mas e se for, lembra de sábado que conversamos? E se for para limpar a casa da irmãzinha que congrega com você que está doente, amém. É tão importante quanto. Qual que é o fundamento? É de você entender aonde o Senhor quer você. Aonde é e o que é que Ele quer de você. Para de tentar fazer
o que tá dando ibope, o que tá funcionando. Para de tentar fazer o que todo mundo tá fazendo. Nós precisamos buscar no Senhor revelação do que Ele quer que a gente faça. E então cumprir. Gente, eu não vou ser responsável por salvar, por exemplo, uma criança na África. Eu não vou ser. Eu nunca recebi de Deus a convocação para ir para a África. Me entristeço ao ver vídeos, me entristeço. Mas o que é e para quem é que Deus está me chamando? É isso que eu preciso saber, porque lemos a parábola dos talentos. Então, eu serei responsável por multiplicar os talentos que Deus tem para mim. Que Deus me deu talentos. E eu preciso, e eu sou responsável por multiplicar esses talentos. E eu preciso entender aonde é que Ele me quer. Como é que Ele me quer funcionando. Não vá onde todo mundo está indo. Não faça o que todo mundo está fazendo. Busque no Senhor revelação do que é e do que cabe a você fazer. Ponto. Ele vai lhe dar alguém. Ele vai lhe dar uma direção. Isso é fato. Porque não existe salvação só para si. Você está salvo? Pronto, agora você coopera com a salvação de outras pessoas. Agora você coopera com a manifestação do reino de Deus. Você provou, você provou do reino de Deus, agora você é a manifestação disso. Bora, versículo 24, que eu tô falando demais. Ô, Jesus, me ajuda. Uma mulher cirofinícia demonstra fé. 24. Marcos 7, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os redores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofinícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Mais uma vez, nós nos tornamos cooperadores para a salvação, para a libertação de outras pessoas. Primeiro, buscando a fonte correta, a pessoa correta. Então, se primeiro eu não for a Cristo, como é que eu quero ver a transformação na minha casa? Como é que eu espero ver a transformação na minha casa? Se primeiro eu não busquei para mim. Então, primeiro, o que nós estamos vendo? Uma mãe buscando a Jesus. Uma mãe lutando contra o seu ego, lutando contra a sua vaidade, porque ela clamava e não era respondida. Ela buscava e não era correspondida. Ela buscou e aí ouviu primeiro uma resposta: ainda não é a hora.
mas ela insistiu. Então, o meu posicionamento, a maneira como eu me posiciono, coopera para a salvação da minha casa, a libertação da minha casa. Bom testemunho, vamos falar sobre o quanto que isso é importante e necessário. Gente, vai acontecer. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Nós precisamos entender o que é que Ele quer pra gente. E como é que nós vamos entender? Nos relacionando com Ele, ouvindo Ele, conhecendo Ele. Isso é palavra, leitura bíblica, devocional. Isso é tempo, gastar tempo com Ele. Não adianta. Aí nós falamos, por exemplo, igual a música, fala numa parte, né? O quanto que o dízimo está sendo mais importante do que as pessoas, ou o coração das pessoas. E aí então se bate nos pastores, mas deixa eu falar. Será que você também não está usando o seu dízimo para tentar comprar Deus? Será que você também não está usando o seu jejum para tentar manipular Deus? Ou é só líderes que estão sendo fariseus? Só pastores que estão pregando o evangelho de fariseus? Não. Nós que não somos pastores e diariamente somos, vamos colocar ali, membros, há em nós a mesma responsabilidade que há sobre os pastores. Não talvez do que ensinamos, mais do que estamos vivendo, do que estamos acreditando. Deixa eu falar. Deus, ao olhar para o culto de domingo à noite, para a congregação, Ele não olha e vê, tá ali o anjo, o sumo sacerdote, o sacerdote. Não. O pastor, a missionária, o missionário, o evangelista. Não. Ele olha e fala, ali está uma reunião de sacerdotes. Se fala e bate muito contra as pessoas que estão ensinando o evangelho de fariseus, né? O ensino errado. Só que estão esquecendo de também anunciar a responsabilidade que você tem de conhecer o verdadeiro evangelho para você não ir por roda, por ensinos errados. Gente, há uma palavra que está disponível para todo mundo. Você só vai ser enganada por esses falsos profetas, por esses falsos ensinos, se você negligenciar a sua busca diária. Porque se você buscar na sua casa, se você diariamente está buscando o Senhor, está buscando a palavra, está buscando o ensino, não adianta, ainda que estejam ensinando, você não vai cair na lábia deles. A responsabilidade de conhecer o verdadeiro evangelho é sua, indiferente do que estão pregando lá. Eles, eu vou me incluir porque também prego, porque também estou aqui ensinando, eu serei cobrada por aquilo que estou ensinando. Mas não esqueça que eu também sento para ouvir a pregação de outros, para receber o ensino de outras pessoas. E existe em mim a responsabilidade de conhecer a verdade para saber se o que eles estão pregando está de acordo com isso daqui ou não. Gente, nós estamos falando só de uma parte, mas estamos esquecendo de outro. É a sua responsabilidade, não só de ouvir a palavra, mas de também buscar.
de também conhecer, porque tem muita gente que está indo por ensinos errados. Por quê? Porque não está lendo Bíblia. Porque está negligenciando aquilo que é de responsabilidade dela, de buscar a verdade. E aí, por isso está sendo enganada, por isso está indo como vento de vãs doutrinas. Por isso que está sendo enganada. Por quê? Porque não está buscando nela, porque não está buscando no Senhor por ela a verdadeira, a verdade. Gente, eu posso julgar o outro se primeiro eu tirar a trave do meu. Eu posso dizer, ensino errado, mas se primeiro eu entender o que é o ensino correto. Aí depois, agora tem um monte de gente, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado. Mas você só vai pagar para um pregador? Por quê? Por que tem um monte de pregador aí cobrando absurdo? Por quê? Porque tem um monte de pastor que está negligenciando. Tem um monte de pastor covarde. Por isso que tem um monte de sanguessuga aí que só vai se receber tanto. Só vai se cobrar, porque cobra tanto. Deixa de convidar. Só que para deixar de convidar, eu vou precisar buscar uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca cobrei para pregar. Nunca. E eu digo isso daqui de uma forma, estando aberto aqui, porque estou aberta a julgamento. Alguém dizer, não, na minha igreja você cobrou tanto. Nunca cobrei para pregar. Mas sabe o que eu vejo e às vezes também não é falado? Quando eu recebo mensagem de, vem, porque nós estamos precisando de um avivamento, porque nós estamos precisando de uma palavra rema. E aí são pastores, sabe por que tem um monte de charlatão pregando e cobrando para pregar? Porque tem um monte de pastor que está negligenciando a sua busca diária. Como eu falei, a igreja não está só assim, não. Não. Como eu, tem muitos outros aí que entenderam a responsabilidade de viver por aquilo que compreende ali, revelado aqui, aquilo que o Senhor tem para mim. Paz, o julgamento vai ser feito cada um de si. Cada um vai ser julgado por si. E qual que é a minha responsabilidade? O que é que eu devo fazer? Eu preciso buscar no meu secreto. Só que a gente está negligenciando. Aí eu vou para uma live, aí tem alguém dizendo, faça isso. Aí eu vou e faço. Aí eu, daqui a pouco, porque eu não me canso, né? Eu tô em live atrás de live, profecia atrás de profecia. Eu tô em tal e atrás de tal. E aí eu vou para uma outra, e aí eu busco, aí ali no outro é uma outra instrução. E aí você vai indo de galho em galho, de coisa em coisa, de trem em trem. O que é que ele tem para você? Tá na hora de você descobrir isso. Tá na hora de você descobrir aonde é que ele quer para você. Por isso eu entendi o chamamento do Espírito Santo diante desse jejum, desse propósito que estamos nos 7 dias, iniciando hoje. Para você parar de ouvir das pessoas aonde é para você estar e você ouvir do Senhor, de você buscar no Senhor aonde é que o Senhor quer que você esteja, o que é que o Senhor quer para você. É de você entender sua vocação, a sua chamada, o seu ministério. É de você entender para o que é que você foi chamado. Mas para fazer isso,
Eu tenho que estar ali, ó, e falar, Senhor, eis-me aqui. Assumir uma responsabilidade. E é isso que nem todo mundo quer. Por isso é mais fácil. Eu ouvi o que fulano diz e pronto, eu vou. Ouvi o que ciclano diz e vou. Eu vi um missionário que vem e aí ele vem e fala, tá na hora da gente ir para Marajó. Aí você vai para Marajó. Não, tá na hora da gente ir para África. Tá na hora da gente ir para África. Tá na hora de eu ir lá pro Pará. Tá na hora de eu ir lá para não sei para onde. Aí você vai. Porque alguém tá dizendo. Gente, a terra clama. A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, Marajó tá precisando, África, tudo que é lugar tá precisando. Aqui, ó, a expansão do meu bairro tá precisando. A expansão do bairro vizinho tá precisando. A terra tá clamando, tá sedenta pela manifestação dos filhos de Deus. Mas você precisa saber aonde o Pai quer que você esteja. E não aonde a mídia tá mandando, aonde fulano de tal tá mandando. Não negligencie o seu relacionamento com Deus para você viver o que o Pai quer de você. O que o Pai quer para você. Porque chamado e vocacionado, todos nós fomos para alguma coisa. Tem uns que vai receber 5 talentos. Tem outros que vão receber 3. Outros vão receber 1 talento. Ninguém é mais importante do que o outro. Aquele que recebeu 1, Deus não esperava que ele multiplicasse e se tornasse em 10. Mas Deus esperava que pelo menos tivesse ali 2 talentos em sua mão. Quantos talentos você recebeu? Você já pediu ao Senhor revelação disso? O propósito que estamos começando é para isso. Para você buscar no Senhor. É você entender a responsabilidade. Gente, desde que eu iniciei, todos os dias nós estamos lendo a Bíblia. E a Bíblia é um chamado para uma responsabilidade. É uma intencionalidade. Mas eu não vou conseguir salvar todo mundo. Eu não vou conseguir. A minha voz não alcança todo mundo. Por isso, você tem que se levantar para também falar de alguma forma. Que seja dando um bom testemunho. Que seja numa conversa no WhatsApp. Fulano alguém vai buscar sua ajuda por uma mensagem no WhatsApp. O que é que você tem entregado é uma forma de pregar. A mensagem que você está falando nas mensagens ali, ó, do WhatsApp, é também uma forma de pregar. Aquilo que você reposta é uma forma de pregar. Então, vamos terminar. 31. E aí, nós vamos falar do propósito. A cura de um surdo e gago. Versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhes: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam.
O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Você percebe que Jesus, ele manifesta a cura de várias formas? De várias formas. Então, ele poderia simplesmente falar: fique livre do teu mal agora. Abra os teus olhos e veja. Fique livre agora de toda a tua surdez. Ouça. Fique livre agora dessa paralisia. Levanta e anda. Então, agora, nós estamos vendo Jesus cuspindo. Cuspindo. Colocando o dedo. E o dedo daquele cuspe. Chega a dar um nojo. Mas é como Jesus estava fazendo. E aí eu pergunto para você, isso não causava escândalo? Mas era a forma como ele entendia que precisava ser feito. Perceba que não tem um padrão e você não precisa se encaixar em um padrão. Você não precisa pregar igual fulano, curar igual fulano. Não tem um padrão de oração como você tem que aprender para curar pessoas. Gente, resumindo hoje, é um resumo até sobre o que é o nosso jejum. É o mesmo. Eu preciso estar em Deus, me relacionar com Ele, para ouvir dele o que é que Ele quer de mim. Ponto. Então, vamos agora falar do propósito. 7 dias de oração e jejum. Começando hoje. Nós já apresentamos meia-noite. Por quê? É uma oração, todos os dias nós vamos orar 2 vezes. Meio-dia e meia-noite. Então, no meia-noite de ontem você não tem como mais orar. Mas você pode orar já, apresentar a partir de hoje. Meio-dia, você já apresenta o seu jejum. Você já apresenta a sua oração, o seu propósito. E à meia-noite, tá? Então, qual que é a ideia, o propósito? E nós temos como base as nossas leituras bíblicas do nosso jejum. Romanos, capítulo 8. E aí tem a partir dos versículos lá. Pra quê? 8. Nós vamos entender que não há mais sobre nós condenação. Por isso nós somos filhos. Então, eu entendo que sou filho. E agora eu vou buscar em Deus a manifestação. Como é que eu vou manifestar a minha filiação? A paternidade de Deus. Então, é um jejum, é um propósito para você buscar em Deus revelação sobre quem você é, sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. Então, qual é um outro base do nosso jejum? João, capítulo 5, aonde nós vamos ver Jesus curando aquele coxo que estava ali há 38 anos. João 5, a partir do versículo 19. 5, a partir do versículo 19. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então, o nosso jejum, a nossa oração é para buscar isso aqui, a revelação do que o Pai está fazendo. Pai, me mostra o que é que o Senhor está fazendo na minha casa para que eu participe do que o Senhor está fazendo. Então, é buscar
Sou a Ludmila, comecei o jejum às 18, mas não estou no grupo. Quem quiser, gente, não necessariamente precisa entrar, tá? Ali é só para lembrar. Então você vai estar recebendo uma mensagem. Gente, vamos orar. É hora da oração. Então é para isso, tá? Então não necessariamente precisa, tá bom? Só se você quiser. É um grupo. Então terminou aqui. Vou disponibilizar o link para você entrar nesse grupo, tá bom? No WhatsApp, para justamente isso. E é o propósito onde você vai buscar em Deus. Jejum. Então, tem esses 2 jejuns. Você pode apresentar às 18 horas e ir até o meio-dia, tá? Ou você pode ficar de meia-noite ao meio-dia, só bebendo água. Sem nada. Então, o jejum é uma barganha, é uma troca? Não, é um quebrantamento. Aonde você vai mortificar a sua carne, para você ficar sensível à voz, à direção do Senhor, para receber do Senhor. Então, é um propósito aonde nós temos como base e fundamento para você buscar em Deus essa direção. Então, por favor, não peça, Deus, eu quero receber uma profecia falando para o que eu sou chamada. Não. É um propósito onde você vai estar indo no Pai. Para sem intermédio de ninguém. Sem intermediários. Carol, mas eu nunca ouvi, será que eu vou? Pronto, é um propósito para você aprender a ouvir a voz. Para você querer isso, Pai, eu quero receber do Senhor. Seja visão, sonho, um chamado. Meu coração está desejando isso. E se eu estou em jejum, poxa, então eu estou crendo que é uma resposta de Deus. Ele está falando diretamente comigo. Diretamente com você. Então, é um secreto. Aonde você está indo, onde a resposta não pode, tá? A ideia é desenvolver isso, essa resposta diretamente com o Pai. Só que é isso. Você só vai entrar nesse jejum e nesse propósito se você entendeu que o Evangelho é responsabilidade. Então você está assumindo uma responsabilidade. Você entendeu. O reino de Deus está fazendo coisas. O reino de Deus está sendo manifestado na terra. E eu quero participar disso. E como é? Gente, existe inúmeras formas. Existe inúmeros jeitos. Você vai descobrir no Pai qual é o seu, tá? Esse é o ponto. Você vai descobrir no Pai, pelo Pai, sem intermediários, o que é que Ele tem para você. Exclusivamente para você. Essa é a ideia do jejum. Assumir responsabilidade e buscar revelação aqui, olha, do Pai. O que é que Ele tem para você, tá? 7 dias de oração, 7 dias de jejum por esta causa, tá bom? Quebrantamento para buscar no Pai essa revelação, entendimento, discernimento dele, tá bom? Para assumir essa responsabilidade, tá? Então, fiquem com Deus. Quem tiver alguma dúvida, manda aí mensagem por direct. Quem quiser maiores informações, entra lá no grupo e aí nós vamos começar, tá bom? Começamos hoje, tá? Começamos hoje. Você que ainda não almoçou, não tomou café, já ora aí agora. Apresenta o seu jejum, já inicia aí. Então, de hoje até domingo, nós estamos em oração e jejum, buscando a Deus revelação, direcionamento. Deus, para onde é que o Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor quer que eu faça? É isso, sem intermediários. Então é um propósito e um jejum para te aproximar de Deus e entender que o Pai te guia,
O Pai quer falar diretamente com você, para que você receba no Pai a instrução de onde ir e o que fazer. Ponto. É isso. Tá? Então, beijo. Eu vou postar hoje. Gente, foi uma correria tão grande. Eu vou lançar lá no YouTube. A live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Se você quiser chamar outra pessoa, ó, assiste aqui essa live. Ela vai estar explicando no final lá sobre o propósito, tá? Vou mandar o link. Vai ficar salvo no YouTube, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus.